Estamos de volta, esse é o último para bater papo, mas ainda tem um tempo bacana para conversar e agora sobre dança. Falamos sobre teatro no bloco passado, agora é dança. Sobre um projeto muito bacana que nós vamos conversar, um projeto interessante que é o mapeamento da dança nas capitais brasileiras e no Distrito Federal. Esse projeto também está sendo realizado aqui em Belém e nós vamos conversar agora com a Lúcia Matos, que é professora, doutora em dança da Universidade Federal da Bahia, e com a Valdete Brito, que é coreógrafa e é a coordenadora dessa unidade, desse projeto aqui em Belém. E a Lúcia é a coordenadora nacional do projeto, né, Lúcia? Isso. E eu tenho um prazer imenso em conversar com vocês e também dizendo que a dança da Universidade do Pará vai apresentar amanhã, né? A primeira parte, a primeira etapa desse projeto, e por isso que você está aqui, né? Com certeza. Primeiro prazer em tê-las aqui, obrigada por terem vindo. E a gente queria entender primeiro esse projeto, como é que ele começou, como é que foi a elaboração dele, o que é que vocês pretendem exatamente com ele. Então, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa e chegando ao público em geral e falar da dança, né? Termos espaço na televisão sobre dança e teatro é muito importante sempre para nós. O projeto Mapeamento Nacional da Dança, ele começa na realidade, se nós formos falar, a partir do início dos anos 2000, quando na mudança das políticas culturais no governo Lula foi formada pela primeira vez apontada a participação social via as câmaras setoriais. Então, naquela oportunidade, foram nós já estávamos organizados em alguns fóruns de dança e associações de dança e tivemos representantes desses fóruns fazendo parte dessa Câmara. Qual era a proposição da Câmara Setorial? Era discutirmos qual é a realidade da dança, o que é que nós necessitamos no país em relação à formação, à produção, quais os entraves que nós temos de circulação, de sair de um estado como Belém, a gente sabe de todo o custo que é chegar numa circulação no sul do país. Então, nós começamos a partir das diferentes experiências de artistas que faziam parte, pesquisadores, professores, bailarinos, a discutirmos o que seria essa proposição. Com isso, com as câmaras setoriais, que depois mudaram para colegiados setoriais de dança, nós escrevemos uma proposição, que na primeira versão eu fui a relatora, do Plano Setorial da Dança. Então, é uma proposta de políticas culturais para a área para um longo período de 10 anos. Infelizmente, ainda, em relação aos nossos avanços e retrocessos na política, o plano ainda está no devir a ser na sua prática, mas registrado no papel. Mas alguns avanços temos tido. Dentro do trabalho do colegiado setorial, em 2010, nós pensamos exatamente, mas para que a gente possa, quem são os agentes da dança no Brasil, né? Essa diversidade da produção, tanto profissional como daqueles que estão em processo de profissionalização. E nós não temos dados específicos sobre a área da dança. A primeira vez que no Brasil nós tivemos dados sobre a área cultural foi em 2006, através do IBGE, naquela pesquisa que ele faz no município, foi criado o primeiro suplemento de cultura municipal. E lá, pela primeira vez, e aí a gente tomou até surpresa, porque apareceu a dança presente em 56% dos municípios brasileiros, eles têm grupos de dança. Então, a gente, nossa, 56%, a gente passou teatro, que para nós teatro sempre foi uma das expressões que tivesse a maior difusão dentro do país. E nós começamos a falar assim, mas quem foi a pessoa que respondeu? Foi um gestor público. Como é que ele está definindo a questão de que grupos são esses, né? Como é que ele identifica esses grupos? Então, é uma pesquisa que nos traz dados importantes, mas também outras inquietações. Então, a proposta dessa pesquisa do Mapeamento Nacional da Dança é exatamente a gente partir dos agentes da dança, daqueles que estão envolvidos na dança, que eles se coloquem em relação à sua formação e à sua produção artística, para que a gente possa ver de que forma isso está acontecendo. Nas cidades, nas capitais, isso. Né? E o projeto inteiro, ele previa ser feito de uma forma geral em todas as capitais e Distrito Federal. Desde 2010 foi pela primeira vez a Funarte tentando nos apoiar, mas sem verba, até que no ano passado, em 2014, a ex-ministra Marta Suplicy, no Dia Internacional da Dança, e por uma pressão da categoria que pediu audiência e foi até lá, ela assumiu o compromisso ela pediu, então vamos tentar dividir esse projeto e fazer em etapas. Então aí eu não estava mais no colegiado, mas os membros do colegiado me contactaram, eu fiz uma readequação do projeto
projeto, é um projeto de pesquisa, e aí com isso nós dividimos ele em 3 etapas. E essa primeira etapa eu busquei fazer um recorte nacional, colocando as 5 regiões e 8 capitais que têm significativa produção em dança. E aqui Belém, então, é a Valdete que está coordenando, né, Valdete? Para nós é super importante, está sendo super importante, porque em geral, quando acontecem esses projetos macros ou megas, digamos assim, na área da dança, eles quase não chegam aqui na região norte e sobretudo em Belém, exatamente pelo isso que ela está colocando, por essa questão da geografia, né, pelo distanciamento, a dificuldade de chegar. Então nós acolhemos o projeto junto com a Universidade Federal do Pará, porque inclusive ele está ligado às várias universidades, né, começando com a UFBA, como a Lúcia falou. Então tem sido um trabalho que para nós, que também, assim como em várias cidades ainda não se tem muito essa ideia desses dados. Aqui também não temos, aqui também, né? Não. Nós começamos muito timidamente, eu não sei, há uns 10 anos atrás mais ou menos, a mapear aqui pela Associação Paraense de Dança, mas que depois não foi mais à frente. Tomara que com esse projeto agora vocês consigam levantar. Não temos dúvida que agora vai. Minha pergunta, o projeto ele tem um aporte do Ministério da Cultura, mas ele não pode desdobrar para ações da CAPES ou de projetos de pesquisa das universidades? Esse projeto, ele tem assim, a primeira questão que eu acho que ele é inédito na relação, é um dos primeiros grandes projetos da área de dança que conseguiam, via um termo de cooperação técnica, MINC e Funarte, uma descentralização de recursos. Então, esse recurso foi para a universidade para a execução dessa etapa do projeto. E exatamente pensando no desenvolvimento da dança, a proposta que já estava desenhada nesse projeto desde o início é que a gente pudesse fazê-lo em rede. Vamos nos conhecer, mas nós temos em cada localidade parceiros dentro das universidades que podem colaborar para um olhar mais específico do local. Então, apesar de ser uma pesquisa que ela é feita toda utilizando a tecnologia online, mas para nós é fundamental essa relação, por exemplo, com o núcleo de Belém, porque são exatamente as pessoas que estão fazendo a dança, envolvidos na formação, que podem mobilizar a categoria e isso ter uma adesão, que isso é uma questão muito importante, é uma pesquisa de adesão. Que vai abrir leque para todos os aspectos da dança? Exato. Os populares, Pois é, esse segmento é importante. todos os populares, Todos os segmentos da pássaros, dança, todos. Não é só a dança contemporânea, a dança... Muito pelo contrário. Mega projeto, então, né? É geral, a dança no modo geral. Nós temos 2 etapas dentro desse projeto. A primeira é o cadastramento via o nosso site, já falando, mapeamento nacional da danca.com.br. Então, a pessoa que está ativa na dança há pelo menos 2 anos, ela vai nesse cadastro e dá os seus dados básicos e ela coloca permissão ou não, que posteriormente esses dados básicos vão se tornar um banco de dados público para saber quem são os fazedores da dança. Nós temos 2 focos nesse momento, porque realmente assim, nós também não conseguimos abarcar toda a cadeia produtiva da dança, mas nós queremos basicamente a questão da formação e da produção artística. Essa pessoa, após preencher esse cadastro, ela vai receber no seu e-mail um link para um questionário. Esse questionário é muito importante a adesão dos artistas, dos pesquisadores, professores, porque ali nós vamos levantar um perfil da área. Então, nós temos alguns focos específicos dentro desse questionário. Ele é sem identificação, então a pessoa não vai estar identificada em relação a quem eu sou, das informações que eu estou fornecendo, e nós vamos estar levantando alguns dados sociais da área, econômicos, por exemplo. Qual é a remuneração de um bailarino hoje? Seja ele numa companhia oficial ou numa companhia independente, ou o perfil, exatamente, o perfil da área que nós não temos. E daqueles que estão em formação também. Então, nossa ideia é ampliar o máximo possível. É um projeto bem ousado, né, Lúcia? Assim, ousado que eu digo assim, de fôlego, né? Com certeza. O fôlego todo grande, né? Fôlego precisa. A gente tem trabalhado de segunda a domingo, porque assim, primeiro é um projeto que nós vamos terminar até final de fevereiro do ano que vem, já está saindo a publicação. Nós estamos agora durante 3 meses de coleta de dados. Então, iniciou agora dia 11 de maio, vai até 11 de agosto. O sistema está aberto, onde a gente espera a adesão realmente dos nossos pares, porque é importantíssimo aquele grupo que está lá na periferia e trabalha com hip hop, com uma dança popular, quanto aquele que está no centro, que ela seja o mais enfaticamente democrática e que nos apresente exatamente essa diversidade da própria dança.
dança. São só as capitais? São só as capitais. Sim, porque se vocês fossem fazer o interior desse país aí... Só um IBGE para dar uma conta dessa. Que isso é importante, porque assim, um censo, nós não temos nem uma noção qual é a população, vamos dizer assim, da dança, de pessoas que estão envolvidas. Nós não temos dados sobre isso, né? São muito esporádicos. Você pega no sindicato, quantas pessoas são sindicalizadas, grupos amadores, mas a gente não tem uma noção exata de quem são esses agentes da dança. Eu fico imaginando o quanto é importante isso, porque olhando do ponto de vista histórico para a formação desse país nasce na dança, não é? Esse país nasce literalmente na dança e ao longo da construção histórica com a população indígena, a população negra, portuguesa, alemã, italiana, dá, não sei se o Cláudio concorda, se as meninas vão concordar, uma corporeidade que nos faz dançar, de batucar, não é? E pela primeira vez tem isso em números, né? Quem faz o quê? Quem isso faz é, o quê? Isso é que é importante. Você queria falar... Eu fiquei pensando na importância desse projeto, assim, a importância desse levantamento de quem é quem, né? E de que formação essas pessoas têm, e como elas produzem, que qualidade é essa, que expressão é essa, né? Que acontece de maneira muito livre, sem o controle, assim, sem... Que coisa importante. Assim, primeiro eu quero parabenizar pela ideia e dizer que eu fiquei hipnotizado com a tua fala agora, porque eu falei, nossa, que coisa potente essa ideia. Mas depois eu fiquei me perguntando onde a gente chega com esse projeto, assim, o que é que vem depois? Ok, eu fiz o levantamento, tenho todos os dados, sei exatamente quem é quem, a formação de cada um, como procede o seu processo de criação. Ok, eu tenho esses dados, publiquei, aí eu faço o que com isso? Você toca numa questão que é muito importante para a gente, porque não é apenas um resultado, vai virar um relatório, o papel publicou, fechou. A classe da dança, se a gente observar desde 2000 praticamente, quando nós começamos a nos agregar, não só pela dança, nós começamos por um motivo exterior, porque nos anos 2000 nós tivemos uma certa tentativa do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, de colocar a dança sobre sua seara. E nós, nesse momento, nos articulamos para dizer, não, a dança é arte, a dança não é da educação física. Sim. Então, esse foi o primeiro momento que nós nos articulamos. Com isso, nós começamos a discutir mais a questão das políticas culturais. Então, o que essa pesquisa quer é criar subsídios para que a própria classe da dança possa, em seus estados e seus municípios, dialogar com seus secretários e solicitar editais, como você falou, que são pleitear o programas para áreas, porque só os editais como instrumento, eles são muito pontuais. Nós precisamos de programas de desenvolvimento a médio e longo prazo das artes, tanto na dança como em teatro e nas demais linguagens. E que eu quero dar uma vezinha para o telespectador, que a gente já está chegando. Tem muitos comentários, né? Tem, o Henrique parabeniza pelo programa, que está um sucesso como sempre. Josué Uchoa manda um abraço a todos que trabalham na cultura. E a Vivi toca exatamente nesse ponto, né? Qual a importância política desse mapeamento mais efetivo aqui para o estado do Pará, para as capitais, né? Eu acho que essa questão da participação social é um elemento que a gente deve trabalhar muito também no campo das artes, porque não adianta a gente apenas reclamar de que nós não temos isso, não temos aquilo, mas como nós nos juntamos enquanto categoria para pleitear e mostrar as necessidades das linguagens artísticas. Então é muito importante que todas essas pessoas que fazem parte da dança se mobilizem para estar participando dos fóruns, da Associação de Dança do Pará, e que possam com isso estabelecer metas em comum do que é necessário para o desenvolvimento da dança na cidade e no estado. Por exemplo, o mapeamento ele vem de uma certa forma no momento em que a Associação Paraense de Dança está super fragilizada, né? A categoria é um pouco distante e nesse período todo em que começou o mapeamento, que nós começamos a trabalhar nesse núcleo, eu consegui fazer várias reuniões, então as pessoas estão retornando, então isso tem sido muito positivo também neste sentido, porque os artistas da dança começaram a retornar, a se encontrar e a pensar realmente que não basta mais nós só ficarmos nos movendo
subindo no palco. Mas, para além disso, essa importância de pensar as políticas públicas, que é o que depois o resultado também vai nos ajudar, como a Lúcia colocou, ajudar a pensar localmente como seria e o que seria o que poderíamos pedir para além de ter editais. Aqui em Belém, né? Exatamente. Então, cada cidade acaba que isso vai colaborar também para ampliar essas perspectivas de se pensar a política local. Valdete, quem tiver, a gente tem pouquinho tempo já para terminar, quem estiver assistindo e quiser mais informações ou quiser falar com você e tal, como é que faz? Se quiser deixar os contatos. Então, a nossa equipe, vou falar rapidinho porque é importante, nós temos as colaborações da professora Eleonora Leal, da professora Mariana Azevedo, que é a pesquisadora, e de 3 bolsistas que são alunos da licenciatura. Então, todo o contato é na Escola de Teatro e Dança, porque lá é o nosso local de trabalho. Né? Da UFPA. Da UFPA, exatamente, que todo mundo quase conhece, mas eu vou dizer, fica na Avenida Jerônimo Pimentel, número 820. Bacana. Então, nós estamos lá e nós vamos acompanhar. Porque nós vamos, como a Lúcia falou no início, toda essa informação está no site do mapeamento, que já está aqui aparecendo, mas a equipe em Belém ela vai sempre acompanhar e vai ficar disponibilizando o site, fazendo visitas. E vamos aderir, né, pessoal da dança, profissionais e não profissionais, né? Com certeza. Aderir à pesquisa e a esse projeto. No nosso site também há uma abazinha de contato, então quem quiser entrar diretamente em contato com a gente pelo e-mail, a gente está recebendo e respondendo, atendendo ao máximo dentro da possibilidade. Bom, então parabéns, né? Como já disse o Cláudio, pelo projeto, sucesso, muito trabalho pela frente, né? Você disse que finalzinho de fevereiro do próximo ano já tem que estar tudo terminado, né? O resultado final. Então, bom trabalho para vocês, agradeço imensamente por terem vindo, viu? Também por essa oportunidade. Lúcia Valdete, obrigada de novo por ter vindo.